Bem, galera, nós vamos começar a estudar morfologia, né? O que seria morfologia? É uma parte da gramática que trabalha com as palavras de uma forma geral, como essas palavras se relacionam dentro de uma frase, o que elas significam, né? Por que elas são divididas em classes gramaticais, devido às suas semelhanças, tá? Então, as palavras elas são substantivos porque têm características próprias, similares, adjetivos também, né? Elas vão ser diferentes de verbos que têm outras características, tá? Então, vamos lá. As 10 classes gramaticais de palavras, elas também são divididas em flexionáveis e não flexionáveis. O que seria flexionáveis? Flexionáveis é que sofrem mudanças, variações, e não flexionáveis, elas não podem sofrer nenhuma mudança. Elas têm que ficar exatamente como são, não podem mudar em nenhum contexto. Com relação às flexionáveis, nós temos substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes e verbos, né? Exemplo, o que seria a flexão de um substantivo, né? O substantivo ele pode variar em relação a gênero, ou seja, uma palavra do gênero feminino ou do gênero masculino, número, com relação a plural ou singular, e gênero, aumentativo e diminutivo. Então, existem as outras categorias gramaticais aqui também, que são flexionáveis, e o verbo, por exemplo, é bem diferente do substantivo. Ele vai variar de outra forma, em tempo, modo, número e pessoa. Mas isso a gente vai ver detalhadamente quando estudarmos cada categoria gramatical dessa. Depois, as não flexionáveis são os advérbios, as conjunções, as preposições e as interjeições. Então, elas não podem mudar de jeito nenhum, elas não podem ter grau, não pode ter gênero, não pode ter aumentativo, diminutivo, tá? Plural, singular, elas têm que manter a mesma forma. Isso é ser não flexionável. Agora, com relação aos substantivos, é o que a gente vai estudar no momento, tá? Apenas essa categoria. E depois nós vamos incorporando as outras nas aulas seguintes. Então, substantivos, o conceito geral, são palavras que nomeiam os seres, né? Sejam eles reais ou irreais. Aí agora a gente vai ver as classificações desses substantivos, tá? Primeiramente, eles vão ser classificados, eles podem ser simples. O que é um substantivo simples? Aquele que é constituído de um único radical. Radical é aquilo que dá o significado a uma palavra, né? Então, só pode ter um radical. Como eu coloquei aqui o exemplo, flor, e a outra palavra, sol. Aí, ele pode ter composto. O substantivo ele pode ser composto, mas ele ou é simples ou é composto. Não tem como ser as duas categorias ao mesmo tempo. Por quê? Aí ele vai apresentar mais de um radical. Aí, como exemplo, eu coloquei beija-flor e girassol. Esse composto ele pode ter hífen ou não ter hífen, vai depender da regra. Depois, nós temos as classificações entre primitivos ou derivados. O que seriam os substantivos primitivos? São aqueles que não se originam de outras palavras. É aquela palavra primeira, tá? Então, exemplo, lápis. Daí eu tenho uma palavra derivada dessa palavra aqui, lápis, que é lapiseira. Então, o derivado, o substantivo derivado, é aquele que precisa de uma primitiva para existir, tá? Então, de novo, ou ele é primitivo ou ele é derivado. Depois, mais duas categorias aqui. Ou vai ser comum, que representa os seres de uma mesma espécie, né? Então, de uma forma geral, como, por exemplo, país. Ou ele vai ser próprio, que são aqueles que designam seres em particular, né, de uma espécie. Então, é aquele ser especial da espécie. Sempre inicia com letra maiúscula, né? Aqui eu coloquei como exemplo de comum país e próprio Brasil, tá? Poderia ser professora, aí próprio Cíntia. Depois nós temos concreto e abstrato. Ou ele é concreto ou ele é abstrato. O concreto é aquele ser de existência independente. Pode ser real ou fictício,
tá? Mas, de alguma forma, ele apresenta alguma matéria. Aí eu coloco como exemplo aqui aqueles que geralmente as pessoas confundem como abstrato. Deus, fada, dias, luz, espírito, anjo, tá? São seres, né, de existência independente, por isso são considerados concretos. Já os substantivos abstratos, eles têm uma existência, mas que depende da concreta para se manifestar. Tá? Então, o que é isso? Ele designa uma ação, uma qualidade, um estado, uma sensação, um sentimento, né? Por exemplo, o beijo. O beijo ele precisa da boca, tá? Para poder existir. Né? A coragem é uma atitude, né? Que depende de uma pessoa também para existir. Juventude, né? Que é um estado de espírito. A dor, o amor, né, que são sensações, são sentimentos. Então, isso é categoria abstrata, que não tem matéria. Ele vai se manifestar através de um ser concreto, certo? E por último, nós temos o coletivo, que ele é independente dos demais, né? O coletivo, ele nomeia um conjunto de seres da mesma espécie ou natureza. Exemplo, caravana de viajantes, constelação de estrelas, cardume de peixes e assim por diante, ok? Então, essas são as classificações dos substantivos. Agora, a gente também tem que saber que eles se flexionam em gênero, número e grau, como eu havia falado para vocês lá no início da aula, tá bom? No momento, a gente vai ver as observações com relação ao gênero, né? Quando a gente fala em gênero, a palavra ela pode ser feminina ou masculina, certo? Então, aqui, ó, com relação a biformes e uniformes. Biforme é que apresenta duas formas, uma para cada gênero. E uniforme, uni de único, né? É uma forma só, certo? Não tem duas formas. Então, vamos lá. Os biformes, eles apresentam duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, como eu havia falado. E a regra geral é com relação à palavra desinência O para representar o gênero masculino e a desinência A para representar o gênero feminino. Né? Então, aqui, aluno, aluna. Ó, percebam que aqui tem o mesmo radical, né? Mas é alterado o gênero apenas com a letra O ou com a letra A. Aí nós temos aqueles que nós chamamos de irregulares ou heterônimos, né? Nomes diferentes. A mudança do gênero é marcada pela alteração do radical diferente daqui de cima, como, por exemplo, homem, mulher, boi, vaca, tá? Então, nota aqui uma observação. É comum, né, a gente falar que o feminino de homem é mulher, mas neste caso, o mais correto é falar que é um heterônimo, né, que é uma palavra heterônimo, uma palavra diferente, que os radicais são diferentes, tá? Porque não há aquela alteração apenas com a desinência A ou O. Agora nós vamos para os uniformes, que apresentam a mesma forma para o masculino e feminino. Aí aqui eles vão se dividir em três situações, comum de dois gêneros, sobrecomuns e epicentros, tá? Então, o comum de dois gêneros, eles possuem uma só forma para os dois gêneros, né? O nome já está dizendo. Aí, o que vai caracterizar o gênero feminino ou o gênero masculino? A determinante, que pode ser um artigo, um adjetivo ou um pronome. O estudante, a estudante. O cliente, a cliente. Certo? Sobrecomuns, com uma só forma. Eles designam seres do gênero feminino ou masculino, sem fazer oposição gramatical. Ou seja, a palavra ou ela é feminina ou ela é masculina, né? Por exemplo, né, a palavra criança. Tá? A palavra criança, ela pertence ao gênero feminino. Vi uma criança ser atropelada em frente à escola da ilha. E disseram-me que foi um aluno. Então, aqui a gente só vai conseguir identificar o gênero desse ser através de um contexto. Porque a palavra em si, criança, é uma palavra feminina. Não vai ser através de
um artigo, um adjetivo, um pronome, que essa palavra vai mudar. É sempre a criança, ok? Depois vem os substantivos epicenos. Esses são utilizados apenas para animais, certo? Porque eu também só tenho um único gênero. Aí eu acrescento a palavra macho ou fêmea depois desse substantivo, que coloquei como exemplo o jacaré macho ou o jacaré fêmea, a cobra macho, a cobra fêmea. Ok, galera? Então, continuando. Substantivos duvidosos quanto ao gênero. Então, duvidosos porque às vezes nós nos confundimos se eles são femininos ou se são masculinos, né? Mas essa lista aqui, ó, todos esses substantivos, eles são femininos. Eles têm que ser acompanhados de uma determinante no feminino. A cal, a alface, a omelete, a derme, a dinamite, a sentinela, a libido, a mascote, a chaminé. Com relação a gênero masculino, sempre acompanhados por determinantes masculinas. O clã, o champanhe, o dó, o trema, o pernoite, o guaraná, o eclipse e o herpes. Isso aqui é só memorizando mesmo, galera. Depois aos gêneros vacilantes. Gêneros vacilantes é porque tanto faz eu utilizar a personagem como o personagem. A xerox ou o xerox. A diabetes ou diabetes ou o diabetes ou diabete. A suéter ou o suéter. O que tem que ter atenção aqui? No único contexto, eu não posso ora usar a personagem e ora usar o personagem. Para um determinado texto, eu tenho que dar prioridade ou ao gênero feminino ou ao gênero masculino, tá? Depois, mudança de gênero, mudança de significado. Aqui, a palavra masculina é diferente da palavra feminina, com significados diferentes, tá? Exemplo, o guia. O guia é uma pessoa que guia, por exemplo, numa excursão. A guia é um manual de instrução. O banana é uma pessoa covarde. A banana, a fruta. O guarda, o sentinela. A guarda, serviço de quem faz vigilância. Exemplo, né? O guarda da guarda municipal. O capital, dinheiro. A capital, cidade principal. O moral, ânimo. A moral, conjunto de valores, ética, dignidade. O cabeça é o líder. A cabeça, parte do corpo. O grama, unidade de medida de massa. A grama, né, é a gramínea, capim. Então, fui ao supermercado comprar 200 gramas de queijo. Galera, não vai dar certo. Ele vai vir bem verdinho, assim, ó, tá? Com capim junto. Então, é o grama, 200 gramas de queijo. O nascente, oriente, a nascente, fonte de água. E o lotação, o veículo, e a lotação é a capacidade que tem, tá?